vocês que nos acompanham de casa, estamos no ar com o Câmara Informa. Na edição de hoje, você confere uma matéria especial sobre a importância da mulher no poder legislativo. Nestes 107 anos de história legislativa, 5 mulheres foram eleitas para representar o povo de Divinópolis na Câmara Municipal. E para celebrar o mês das mulheres, convidamos as ex-vereadoras para falar sobre a importância da mulher dentro do poder legislativo. A primeira eleita foi Dona Ivone Guimarães em 1976. Eu tenho para mim que talvez seja no nosso país uma grande condição de honraria até e de representar o povo de uma maneira própria, através do legislativo. Creio que para uma mulher brasileira, como o nosso caso, foi um passo muito grande que nós assistimos. Você acredita que as mulheres se interessam pouco pela política, por isso tem tão poucas mulheres no poder agora? Eu até vou dizer que eu nunca me preocupei com o número de mulheres, quantas mulheres. Eu estou vindo agora de um encontro em Belo Horizonte, onde se falou muito sobre isso que você perguntou, o número de mulheres no legislativo no nosso país. Eu acredito que isso não nos deve preocupar, se é muita, se é pouca. O que realmente eu acho que preocupa e a gente deve considerar é que as mulheres mais conscientes do seu dever, as mulheres mais capazes no sentido de se doar a serviço do povo. Essas são as mulheres indicadas para o legislativo. Daí que nunca me preocupou o número, se são muitas, se são poucas. Eu acho que assim a gente deve perceber e sempre a gente deve estar a par da interesse da mulher pelo bem comum. Já em 1988, Maria das Dores, mais conhecida como Dorzinha, e Eliana Piola conquistaram seus primeiros mandatos na Câmara Municipal. A mulher vai ter a oportunidade de buscar políticas públicas que venham facilitar a sua vida e também da sua família. Na realidade, a vereadora tem o papel de fazer lei e de fiscalizar. Agora, fazer lei também não adianta sonhar demais, porque o prefeito tem que bater o martelo, porque qualquer gasto que tiver é via executivo. Portanto, aí, falando do legislativo, eu quero também chamar a atenção das minhas companheiras, né? Seria muito importante que Divinópolis pudesse ter uma prefeita, que é a prefeita que vai fazer os investimentos, as obras e as ações do município. Mas é muito importante a mulher estar no legislativo para que ela possa buscar caminhos, colocar nas leis, discutindo com o executivo, inclusive, né? Quando a gente faz uma lei que tem envolvimento financeiro, a gente tem que conversar com o prefeito e com a representação do fato que a gente está abordando. Mas é importante ela estar junto com os homens, buscando novos caminhos, fazendo emenda a projetos que chegam na casa, porque tem projetos que chegam que nas entrelinhas prejudica a comunidade. E a mulher consegue ter essa visibilidade com mais facilidade, até pelo fato de ser ela a gestora da família. A importância da mulher em todos os espaços de poder e decisão, sobretudo na política. Uma democracia, para ser plena, há de se haver um equilíbrio de forças entre homens e mulheres. E esse déficit que nós presenciamos em todo o Brasil, seja no legislativo, seja no executivo, com a ausência das mulheres, inegavelmente que deve ter levado esse caos, essa falência da política. Se esse modelo político está aí, faliu e não serve, não é pela nossa presença, é exatamente a nossa ausência. Esse resgate que nos cabe fazer. Eliana, você acredita que as mulheres têm menos interesse pela política do que os homens?
Absolutamente, nós temos muito interesse. Agora, nós nadamos contra a maré. Toda essa organização, o modelo político ele foi feito pelos homens para os homens. Basta olhar aqui no plenário da Câmara esse quadro de presidentes que nós temos aqui e não ter nenhuma mulher que tenha chegado pelo voto direto dos seus companheiros à presidência dessa casa. Não que não tivesse competência, muito pelo contrário, mas esse corporativismo, esse machismo arraigado que está internalizado em cada um que aqui se compõe essa casa, na história, não digo apenas nessa legislatura, é que nos leva a distanciar. E nós temos, eu digo sempre, para vencer uma eleição, nós disputamos 3. Nós disputamos uma dentro de casa, com os maridos, filhos, pai, que não querem que a gente vá de forma alguma. Nós disputamos umas dentro do partido, que são organizações sistematicamente masculinas, não é? Com um poder de força totalmente diferente. E a terceira é a própria disputa da rua, onde há uma discrepância de forças, mas que a legislação brasileira, aos poucos, começa a contribuir para essa reversão, sanando, inclusive, um dos problemas sérios que nós temos, que sempre foi o financiamento de campanha, e que agora começa a ser cumprido. Mas basta olhar que os homens já conseguiram uma maneira de burlar, inclusive, esse mecanismo. Mas não há uma igualdade na hora da disputa em si, com esse desarranjo nos bastidores. Então, nós temos um movimento contínuo, permanente, na busca dessa presença feminina em todos os espaços. Não que nós precisemos disso. Pelo contrário, quem precisa é a sociedade brasileira. Já a médica Heloísa Serri conquistou a cadeira no Legislativo no ano de 2008. Nós sabemos que nós mulheres temos uma subrepresentação na política, seja a nível estadual, seja a nível municipal, não é, ou federal. A importância é que a gente realmente aumente o número de políticos para que haja maior representatividade dessas mulheres que possam defender o direito dessa minoria, que são as mulheres. Nós temos uma participação muito escassa na política, 10% de representatividade, sendo que o contingente feminino é de 51% da população. Então, o que a gente queria para defender os nossos direitos, que realmente houvesse uma representatividade e que a gente fizesse uma política, não é a política como a gente considera a política leve, não. Que a gente participasse de todos os temas e não a política que só homens podem participar. E mesmo, muitas vezes, quando a mulher chega no poder, ela ainda não participa, ela não tem o poder reconhecido que nós vivemos ainda numa sociedade patriarcal. Então, os direitos femininos ainda não são representados na nossa sociedade. A senhora acredita que as mulheres precisam se interessar mais pela política no meio que a gente vive hoje em dia? Deveria, só que as mulheres não se interessam, tanto que foram criadas cotas para que houvesse uma maior representatividade, o que ainda não tem acontecido. Mas eu acredito que é porque as mulheres não são valorizadas, mesmo no meio político, mesmo alcançando o poder, elas sempre são excluídas das discussões importantes. Por isso que eu falei da política que é considerada política branda, como política pesada, que são aqueles temas realmente de interesse para uma sociedade inteira. Agora, para defender os interesses da mulher, realmente tem de ter mais mulheres, porque o nosso olhar na política é completamente diferente de um olhar masculino. Atualmente, a Câmara conta com a vereadora Janete Aparecida, que foi eleita no ano de 2016. Nós vimos aí de uma época histórica onde pouquíssimas mulheres fizeram parte do Poder Legislativo. Eu sou a quinta que conseguiu estar nessa casa. Então a gente vê que em 106 anos aí de emancipação, Divinópolis só contou com 5 mulheres na Câmara. Isso é notado por todos, que nos anos que nós tivemos mulheres à frente, houve um legislativo bastante atuante, firme, fiscalizador. Então eu creio que faz muita diferença a presença da mulher. Faz ainda mais diferença a gente conseguir conquistar os nossos espaços aqui dentro das comissões, dentro das etapas do serviço que é atribuído ao vereador diariamente. Então eu acredito que nós precisamos de mais mulheres de coragem,
que tenha coragem de se candidatar, de se colocar à disposição, de realmente estar querendo entrar, e não só sendo uma laranja, né, só para compor o grupo ou para poder conseguir fazer número, não. E sim para poder vir para a Câmara, ser atuante, ser eleita, e é o que a gente espera na próxima legislatura. Espera principalmente de você, eleitor que está em casa, dê oportunidade a mais mulheres, pode ter certeza que nós teremos uma Câmara moralmente falando mais ilibada, mais coesa, mais trabalhadora, porque nós temos a sensibilidade de ser mãe, de ser mulher, um olhar muito atento e bastante fiscalizador. Isso é visto aí, atrás de mim aí está a Galeria das Mulheres, mas eu ainda assim gostaria de ver uma mulher na galeria da frente, que é dos presidentes, que até hoje nós não conseguimos sequer ter uma mulher à frente da presidência dessa casa, porque depende do voto dos outros colegas. E até então nós ainda não conseguimos vencer essa barreira. Quem sabe no futuro. Janete, você acredita também que as mulheres elas têm menos interesse pela política do que os homens? Eu acho que foi uma questão cultural. Nós viemos de uma questão cultural machista, onde os homens ficavam no poder. E nós viemos aí de uma conquista de voto, que foi em 1930 e poucos que nós conseguimos conquistar o direito de votar. Conseguir entrar, então, como deputada, foi anos depois, pouco tempo depois. Então, isso vem de uma condição histórica que, se a gente for ver mesmo, a gente disputa o voto há menos de 80 anos. Então, é praticamente impossível a gente já ter conseguido conquistar o mesmo espaço. Isso vem acontecendo, vem crescendo, cada vez mais em situações de poderes, não só no legislativo, a mulher vem ocupando seu espaço, e eu acredito que será diferente no ano de 2020 e os anos subsequentes, porque a mulher tem tido mais coragem de estar entrando para poder fazer essa disputa. E principalmente elas têm evitado ser usada, e é isso que a gente espera. Nós sabemos que existe essa política de colocar a mulher somente para não perder dois homens, e eu acredito que em 2020 nós teremos mulher realmente disputando e conseguiremos, assim como nós conseguimos esse ano, o ano anterior, com as deputadas, que nós conseguimos 10 deputadas estaduais, nós teremos no legislativo com o maior número de mulheres. Sequer desejamos que aconteça, principalmente em Divinópolis. E o Câmara Informa de hoje está terminando, mas não deixe de conferir nossas matérias no nosso portal do Legislativo e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.